Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no qual vamos falar sobre mais um sistema de amortização, o sistema Price ou sistema francês. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. Sistema Price ou sistema francês. Esse sistema é um sistema onde nós temos prestações constantes, temporárias, elas são finitas, periódicas e a primeira acontecendo um período após a tomada de empréstimo. Então, o sistema Price ou sistema francês, ele é um sistema de anuidades postecipadas. Lembrem, se as prestações são constantes, isso é exatamente o que nós estudávamos lá no tópico 6 e nós chamávamos de anuidade postecipada, já que o primeiro pagamento vai ocorrer após o primeiro período de capitalização. Então, pessoal, nós já sabemos basicamente tudo sobre o sistema Price ou sistema francês, porque nós já estudamos anuidades postecipadas. Nós já sabemos como encontrar o saldo devedor de uma dívida depois do 16º pagamento, sendo que deveriam ser 62 pagamentos. Ou nós já sabemos como encontrar a prestação para quitar uma dívida de R$1.000 em 4 prestações com uma taxa de juros de 5% ao ano. Tudo isso nós já sabemos fazer desde o tópico de anuidades, principalmente quando estudamos anuidades postecipadas. O que nós gostaríamos de fazer agora é mostrar para vocês como funciona o planejamento financeiro do sistema Price ou das anuidades postecipadas. Ou seja, nós vamos pegar o mesmo exemplo do vídeo passado, que nós aplicamos para o sistema americano, e nós vamos aplicar agora este exemplo para o sistema Price, ou seja, para uma anuidade postecipada. Então vamos fazer isso. Então, considerando o nosso exemplo, nós tínhamos uma dívida de R$800, que deveriam ser pagas em 4 anos, a uma taxa de 10% ao ano. E relembrando o que nós sabemos de anuidade postecipadas, que é exatamente o sistema Price, para calcularmos a prestação que deve ser paga, a gente utiliza essa fórmula que a gente obteve através da soma geométrica, né? Nós escrevemos o fluxo e observamos que o fluxo era uma progressão geométrica, então nós poderíamos pegar a soma desse fluxo e utilizarmos a soma de progressões geométricas e encontramos essa fórmula aqui. Então, aplicando a fórmula, nós temos que o principal é 800, a taxa de juros é 10, 0,1, e o período é 4, né? 4 anos no caso. Então, nós temos um pagamento de R$ 252,38 por ano. Logo, ao se montar o plano financeiro, a gente vai preencher primeiramente a coluna de pagamentos. Por quê? Porque no Price o pagamento é constante. Porque é anuidades postecipadas. Lembrem que em anuidades, quando a gente estudou anuidades no tópico 6, os pagamentos eram constantes, periódicos e temporários. Então, eu vou ressaltar aqui que o pagamento é constante, porque no próximo sistema de amortização, a amortização vai ser constante. E isso vai estar no nome, porque vai se chamar SAC, Sistema de Amortização Constante. Então, no Price, a principal característica é que o pagamento é constante. Então, nós vamos lembrar que a gente viu na aula passada, ou no vídeo passado, que o pagamento de um período N, ele tem duas parcelas. Ele tem a amortização do período e os juros do período N. Como o pagamento é constante, ou seja, o pagamento é R para todo N, em todos os períodos o pagamento é sempre R, nós temos que R vai ser a amortização mais os juros do período. Então, dado que a prestação é sempre igual e os juros vão caindo ao longo do tempo, a amortização vai subindo.
Então, enquanto o tempo passa, ó, para que isso aqui se mantenha igual, a amortização ela tem que ir subindo ao passo que os juros vai caindo. E os juros vai caindo porque ao passo que eu vou amortizando, o saldo devedor diminui, o saldo devedor diminuindo, os juros do período têm que diminuir. Vamos então agora olhar o planejamento financeiro do Price para esse exemplo. Então, nós já temos a prestação de 252,38. E aí a gente pode começar o nosso planejamento financeiro da mesma maneira que a gente começa sempre, né? No período 1, eu começo devendo o principal, R$ 800. Calculo os juros desse período. Bom, vai ser R$ 800 vezes a taxa de juros de 0,1, ou seja, de 10%. E isso é R$ 80. O saldo após os juros vai ser os 800 mais o 80, que vai dar 880. A minha prestação já foi definida pela fórmula, é 252,38. Isso que eu quis dizer antes, que a gente já começa preenchendo a coluna de pagamentos. Eu já poderia colocar 252,38 em todas as linhas dessa coluna aqui, dessa coluna de pagamento. Tá? Mas, além de saber os 252,38, agora que eu sei os juros, eu posso calcular a parcela de amortização. Como? A parcela de amortização é a prestação menos os juros. Por quê? Porque a prestação 1, que é simplesmente R, porque no Price elas são todas iguais, ela é a amortização 1 mais os juros 1. Então, se eu sei os juros do primeiro período, eu consigo calcular a amortização do primeiro, que vai ser a prestação menos os juros do primeiro período. Então, se a gente fizer 252,38, que é a prestação que nós encontramos, menos o 80, que é os juros do primeiro período, a gente sabe exatamente quanto nós estamos amortizando. 172,38. E agora nós podemos calcular o saldo final do período, que nós podemos fazer de duas maneiras. Uma delas é olhando o saldo do período inicial, o saldo inicial, menos o quanto nós amortizamos no período. Então, no início eu tinha uma dívida de 172, eu amortizei. No início eu tinha uma dívida de 800 e eu amortizei 172,38. Logo, devemos, no final do período 1, 127,62. Uma outra maneira é olhar qual é o saldo após os juros, 880, e subtrair toda a prestação, né? Então, eu pego tudo que eu estou devendo e tudo que eu paguei. Talvez seja a maneira até mais intuitiva. 880 menos 252,38 vai dar 627,38. Acontece que aqui eu tenho a parcela de juros, né? Isso aqui é o saldo inicial mais a parcela de juros com R$80, e essa aqui é a amortização mais a parcela de juros de R$80. Então, esses R$80 se cancelam e essas duas contas aqui são equivalentes. Fazer o saldo inicial menos a amortização é equivalente a fazer o saldo após os juros menos a prestação. De qualquer maneira, eu encontro 627,62. Isso é quanto a gente deve ao final do primeiro período. E aí nós podemos seguir fazendo a nossa tabela. Eu começo o segundo período devendo 627,62, calculo os juros desse período, que vai ser 10% desse valor. O saldo após os juros vai ser a soma desse com esse, que vai dar 690,38. O meu pagamento é fixo, ele é sempre 252,38. Logo, né, como é que eu sei a amortização? Bom, eu pego desses 252,38 e subtraio a minha parcela de juros, ou seja, o valor dos juros do período, 62,76. Logo, sobra de amortização 189,62. E o saldo final, então, se eu amortizar 189,62 do quanto eu devia, 627,62, vai dar R$438. Aí o que acontece? Na próxima linha, vamos mudar a cor aqui. Eu começo a próxima linha devendo 438,
10%, calculo os juros do período 3, que vai ser o período roxo, vai dar 10% de 438, vai dar 43,80. Logo, o saldo após os juros, 481,80. A prestação, sempre a mesma, 252,38. E, para eu calcular a parcela de amortização, basta eu pegar o quanto eu estou pagando, 252,38, e subtrair quanto os juros. Então, subtrai os juros e encontramos que desses 252,38, 208,58 é para amortizar a dívida. Qual dívida? A dívida que a gente tinha no início, 438. Logo, 438 menos 208,58 vai nos dar uma dívida de 229,42. E agora eu começo devendo 229,42. Vamos mudar a cor novamente. Começamos o período 4 devendo 229,42. Calculo os juros do período, que vai ser 22,94. E soma essas duas coisas, vai dar 252,36, que é exatamente a minha parcela. Então, ó, isso, quanto eu estou devendo, menos a parcela nesse período, vai dar zero. Vou quitar a minha dívida no período 4. Tá? Para sabermos quanto é a amortização do período, de novo, eu pego a minha parcela e subtraio os juros. Subtraio 22,94 e vai dar 229,42. Então, observem aqui, ó, o que a gente conversou, né? À medida que o saldo final vai caindo, porque eu vou amortizando, o que vai acontecendo com os juros? Os juros vão caindo, porque cada vez o saldo que eu estou devendo é menor, porque eu estou amortizando, então quando eu aplicar 10% sobre algo menor, vai dar algo menor, os juros vão caindo. Então, se os juros vão caindo, a amortização tem que aumentar para manter a parcela igual. Ó. Então, a amortização ela vai contrabalanceando os juros. Ela vai aumentando, ela vai de 172 para 229. Coisas importantes a anotar. Se você somar em todas as parcelas de amortização, vai dar R$800. Vamos olhar isso no próximo slide aqui. O valor do pagamento é obtido através do cálculo de uma prestação postecipada, que é 252,38. Aqui, por efeitos de arredondamento, a última prestação dá 252,36. Os juros pagos a cada período são pagos primeiros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha, da prestação, para eu calcular o que é amortização, primeiro eu desconto os juros. O que sobrar é a amortização. Além disso, se nós somarmos a coluna de amortização, isso vai dar R$800. Tem que dar o valor do principal. Então, somando todos esses valores que foram amortizados, isso aqui tem que dar R$800. O saldo final de cada período pode ser calculado pela soma das parcelas de amortização dos pagamentos que ainda faltam. Então, se a gente quer saber, por exemplo, o saldo final ao período 2, isso é igual à soma das parcelas de amortização A3 e A4. 208,58 mais 229,42 vai dar esses 438. Ou ainda, como a gente aprendeu a fazer lá em postecipadas, que é trazer o quanto a gente deve para o período 2. Então, se eu estou aqui no período 2... eu tenho ainda que fazer dois pagamentos, um pagamento no 4 e um pagamento no 3, de 252,38. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, esse aqui é 252,36, por efeitos de arredondamento, e esse aqui 252,38. Então, se eu trouxer esses valores para a data 2... Então, trago isso aqui para a data 2 e isso aqui para a data 2. Nós temos que descapitalizar esse aqui um período e esse aqui 2. Então, quando eu fizer esse cálculo, vai dar o saldo devedor após o período 2, R$438 também. Tá? E, além disso, deixa eu apagar aqui.
E, além disso, o valor atual do fluxo de pagamentos é igual ao principal. Isso acontece em todos os sistemas de amortização. Então, se a gente pegar o fluxo de pagamentos, que é 252,38 na primeira parcela, 252,38 na segunda, 252,38 na terceira, 252,36 na quarta, e eu trouxer isso a valor presente, isso vai dar R$ 800. Então, pessoal, isso é o que eu gostaria de falar para você sobre o sistema Price. Nós já estudamos como fazer o cálculo do saldo devedor, como calcular a prestação lá em anuidades postecipadas. O que eu gostaria de fazer nesse vídeo era mostrar para vocês o planejamento financeiro. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, postem lá no fórum do Moodle. O próximo é um vídeo de conceitos sobre sistema de amortização constante. Assistam e até a próxima. Tchau, tchau.